Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero mostrar para vocês um agente de inteligência artificial capaz de vender qualquer coisa. No exemplo aqui eu estou usando, eu configurei ele, né, personalizei para vender celulares, mas você pode configurar para venda de qualquer serviço ou produto que você tenha aí no seu negócio. Perfeito? O N8N é uma ferramenta que ele permite alto nível de personalização e eu gosto muito disso, por isso que é uma das minhas ferramentas favoritas, né? A minha principal ferramenta de trabalho atualmente, junto com muitas outras que eu quero trazer aqui no canal, inclusive. Bom, voltando ao assunto, esse agente de IA ele é dividido em 4 fluxos. Nós temos o fluxo principal, que é o orquestrador. Ele processa as mensagens e manda essas mensagens do WhatsApp para a IA, para que a IA possa responder. Temos o fluxo de enviar a imagem, que ele envia a imagem dos produtos quando o cliente pede. Nós temos o fluxo de follow-up, onde ele vai fazer um follow-up, vai enviar uma mensagem, caso aquele lead não responda. E nós temos também o cadastro de follow-up, onde a IA entende, né? Na verdade, o sistema entende, não tem IA nesse processo aqui. Ele entende se o lead precisa receber um follow-up ou não, caso ele não responda depois de X tempo, perfeito? Eu quero mostrar ponto a ponto para vocês. Vamos primeiro começar aqui pelo principal, né? Bom, aqui nós vamos ter o webhook que vai receber as mensagens do WhatsApp. Aqui a gente vai configurar todas as credenciais, todas as variáveis, seja de API, seja de informações do cliente. Aqui a gente vai configurar o prompt, perfeito? Aqui tem alguns detalhes, como esse date time, para pegar a data e a hora atual. Isso ajuda muito para que a IA entenda a data e a hora atual, para agendamentos ou qualquer coisa do tipo. Nós vamos criar o usuário no Supabase, através do nó Postgres. Nós vamos determinar qual tipo de mensagem está sendo recebida aqui. Se é uma imagem, ele vai processar essa imagem e vai transcrever ela para entender. Se for um texto, né? Aqui um texto da web, uma mensagem da web, uma mensagem do aplicativo. E tem vários outros tipos de mensagem que o WhatsApp pode receber, então é interessante colocar esse fallback aqui para que não haja bug, né? Pode acontecer algum bug. Áudio também, ele vai capturar esse áudio, vai transcrever e vai jogar aqui para o Heads, onde o Heads vai criar uma espécie de histórico dessa mensagem. E caso seja necessário empilhar, o que seria empilhar? Quando alguém mandou uma mensagem uma embaixo da outra, como por exemplo, oi, tudo bem, boa tarde, a IA vai conseguir processar essa mensagem sem quebrar, sem que ele responda cada uma dessas mensagens que estão uma embaixo da outra. O cliente apertou Enter ali na hora de enviar, sem que seja uma única resposta. Na verdade, ele gera uma única resposta, sem que necessariamente ele responda cada uma dessas mensagens. Ele junta elas para responder unicamente. Ele vai pegar todo esse histórico e vai esperar um tempo determinado aqui, que eu coloquei de 4 segundos. Vou até aumentar isso aqui para ficar um pouco mais tranquilo. Então, nesse meio tempo, ele vai entender se ele vai processar, se ele vai esperar, ou se ele vai proceder, né? Se ele vai proceder, seria a mesma coisa que processar, mas tranquilo. Aqui ele vai pegar as últimas mensagens e a última mensagem para entender a intenção do cliente e deixar mais assertiva a resposta, para evitar alucinação. Então, ele pega as últimas mensagens, processa essas últimas mensagens e joga para cá, para o agente entender o que está acontecendo ali e facilmente gerar uma resposta mais assertiva. Aqui ele faz o cadastro do follow-up, ativando um webhook lá daquele fluxo que eu mostrei para vocês. Bom, aqui tem o modelo que eu estou usando aqui, o 4.1 mini, ele tem sido muito bom nos testes. A memória do agente, que é toda a conversa entre o cliente e o robô, vai ser registrada aqui. E o robô pode acessar a qualquer momento para poder processar, né? E aqui tem o fluxo de enviar a imagem, perfeito? Aqui ele processa mais uma vez, se é áudio, se é imagem, se é texto, para passar para cá. E aqui ele vai quebrar essa mensagem em vários pedaços, né? A gente pode ver aqui, ó. Aqui tem um JSON para possibilitar essa quebra de mensagens. E aqui ele vai enviar essa mensagem parágrafo por parágrafo, em vez de enviar aquele tijolão de mensagem, aquele texto gigante, o que é muito incômodo para os olhos, é incômodo para ler, e o cliente acaba ignorando muitas vezes. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma melhor assertividade. Perfeito. Aqui também tem uma opção de enviar áudio, mas não está ativada no momento. Não acho tão necessário agora, mas eu posso trazer para vocês no futuro, algo assim. Beleza, vou voltar aqui. Agora eu vou mostrar o fluxo de enviar a imagem. Bom, eu esqueci de mostrar uma coisa aqui no agente principal, mas nessa parte aqui de enviar a imagem, o que ele está fazendo? Ele está ativando aquele fluxo. Eu tenho um prompt aqui explicando o que ele tem que fazer. Aqui eu estou pegando o número do cliente desse fluxo principal e enviando para aquele de enviar a imagem e o nome também. O número é para enviar a mensagem e o nome eu achei necessário, né, para poder localizar o cliente, quem é ele, né? Perfeito. Agora eu vou voltar aqui e vou mostrar o de enviar a imagem mais uma vez. Agora vai fazer mais sentido. Bom, eu estou ativando ele aqui, colocando essas opções que eu mostrei para vocês, que é o nome e o número. Aqui, se eu quisesse colocar qualquer coisa, eu poderia. Como eu disse, o N8N ele é totalmente personalizável. Vou voltar aqui. Bom, aqui nós temos o Supabase. Eu vou pegar todos os produtos aqui. Tem uma tabela de produtos lá no banco de dados. Eu vou retornar todos, mas eu poderia colocar um filtro aqui. Eu poderia colocar um filtro para retornar somente produtos da categoria X. Seria igual, eu colocaria o nome da categoria aqui. Mas eu não fiz isso para simplificar aqui o teste.
Perfeito? Aqui eu coloco as informações resumidas, como nome, descrição, categoria e imagem do produto. E aqui eu envio essas informações via WhatsApp para o cliente. Beleza? Assim que ele pede. Eu vou testar aqui só para vocês darem uma olhada. Processaria assim. Perfeito. Lembrando que eu vou mostrar um teste aqui, podem ficar tranquilos. Agora eu vou mostrar a opção de cadastrar o follow-up. Aqui ele vai receber o webhook do fluxo principal e vai processar esses dados, vai validar se ele realmente é um cliente, e aqui ele vai ver. Se não tiver no banco de dados, ele vai criar esse cliente no banco de dados. Se já tiver, ele vai atualizar para a última interação, né, para a última atividade desse cliente. Perfeito? Então, é dessa forma que ele vai funcionar. Ele vai atualizar a última atividade aqui. Ou seja, se eu mando mensagem agora, ele atualiza para agora. Ele vai saber se eu vou ficar sem responder ou não, fazendo um cálculo dessa última atividade que eu interagi, né? Essa última vez que eu interagi. Perfeito. Agora vamos para o follow-up, que é muito interessante. Esse sistema de follow-up, ele vai rodar a cada X tempo aqui. Eu tenho que definir um tempo legal ainda. Mas eu acredito que a cada 30 minutos, uma hora, seja o suficiente. Aqui ele não está totalmente configurado ainda, mas eu já quis trazer o exemplo aqui. Aqui a gente pode colocar até 6 pontos de contato, que foi o que eu coloquei lá no meu banco de dados. Então aqui eu coloquei 20 segundos, 25 e 30, só para mostrar como exemplo. Mas se eu quisesse colocar tempo, aqui por exemplo, tempo, follow-up 4, aí eu colocaria aqui, sei lá, 1 minuto. Na verdade está em segundo, né? Então se eu colocar 500 aqui, ele vai colocar 500 segundos. Agora se eu quiser colocar 7 dias, por exemplo, 7 dias em segundos, deixa eu pesquisar aqui quanto que dá. Dá essa quantidade aqui, ó. Então o follow-up 4 só vai acontecer depois que esse tempo aqui for finalizado, que seriam 7 dias. Nem sei contar isso aqui, mas acho que esses são 6 milhões ou alguma coisa a mais, né? São muitos segundos, equivalentes a 7 dias. Perfeito, aqui eu passo para um código, e esse código ele é capaz de entender onde está o follow-up, em qual momento está. Ele compara os dados do banco de dados, e ele vai entender aqui. Pô, tá, aí ele joga essa informação aqui para esse switch e ele entende qual ponto você está. Se está no follow-up de 5 minutos, de 2 horas, etc. Entendeu? Aqui no caso ele está definido em dias, né? Mas é claro que ele conta como segundos. Perfeito. Ele vai para o primeiro follow-up, onde ele vai enviar a mensagem pegando a memória e vai atualizar esse cliente. Ou seja, se ele já recebeu o follow-up, ele vai atualizar o cliente não vai mais receber o follow-up. Inclusive aqui tem um fluxo de erro, que ele atualiza da mesma forma e tenta processar de novo essa informação. Perfeito. Aí agora a gente vai pro de 2 horas, né? Aí ele vai pro de 2 horas. Esse loop aqui é quando vem muitos usuários. Por exemplo, vem 10 usuários. Ele tem que passar por um loop. Senão ele vai processar tudo de uma vez e vai sobrecarregar o servidor. Ele vai pegar as últimas mensagens. Vou explicar aqui um pouco mais detalhado. Vai acessar a memória, vai acessar o modelo e vai enviar uma mensagem. Dando certo, ele atualiza. Dando errado, ele atualiza também e tenta reenviar a mensagem. Aqui o ponto 3, a mesma coisa. Esse if aqui é para entender se o cliente já recebeu ou não. Se ele já tiver recebido, o follow-up não é enviado novamente. Perfeito? Eu vou até apagar isso aqui para não ter nenhum problema. Então, o follow-up funciona dessa forma. Caso eu queira colocar mais pontos, eu copio isso aqui. Colo aqui. Beleza, vamos posicionar aqui. E aqui eu coloco mais uma opção aqui. Como, por exemplo, follow-up 4 dias, né? Vou até copiar isso aqui para não ter que fazer tudo do zero. Follow-up 4 dias. Na verdade, aqui eu teria que colocar isso aqui, ó. Essa expressão aqui. Aqui eu colocaria o número 4. E eu renomearia aqui como follow-up 4 dias. Essa parte aqui é só para ficar mais bonito, né, a apresentação ali no switch. Eu vou trocar aqui para 4 dias. Perfeito. Aí eu venho aqui, puxo para cá. E é claro que eu tenho que configurar aqui também, aqui dentro da formatação, a quantidade de tempo, né? E aqui eu tenho que configurar o código para que ele passe também essa nova informação que foi adicionada aí. Eu vou remover aqui para não dar nenhum problema, mas é totalmente personalizável. É claro que a gente tem que pensar um pouquinho para poder colocar mais pontos de follow-up, mas não é nada muito complicado, é só seguir a mesma lógica que já está sendo empregada aqui. Perfeito, eu vou apagar esse quarto ponto aqui para não dar nenhum problema também. Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês esse fluxo funcionando. Eu vou abrir meu WhatsApp e vou mostrar para vocês cada etapa desse fluxo. Eu quero mostrar ele completo. Perfeito? Então, perfeito, pessoal. Agora vamos testar. Eu vou mandar uma mensagem fragmentada aqui. Essa mensagem vai fazer uma junção dessa mensagem e vai responder como se fosse uma. É o famoso debouncer, né? Ele responde mensagens fragmentadas. A resposta do texto é bem rápida, como vocês podem ver. O comportamento dessa resposta depende muito do prompt. E ele vai sempre finalizar a interação com uma pergunta, para que o cliente seja induzido a responder. Isso é muito importante na venda. Vou mandar áudio. Eu quero iPhone. Vocês têm iPhone aí disponível?
tô precisando de iPhone. O processamento do áudio ele demora um pouco mais porque ele tem que ser transcrito e depois processado, mas não é algo, vocês vão ver que não demora muito também. A não ser que seja um áudio muito longo, mas ele processa também, ele demora um pouco mais. É como se ele estivesse ouvindo. Ou seja, se a pessoa mandar áudio de minuto, o texto é muito maior do que áudio de 6 segundos, como eu enviei aqui. Perfeito. Ele vai me falar os modelos, vai me perguntar, né, qual que eu tenho interesse. Eu vou mandar uma imagem, um iPhone bem antigo aqui que eu encontrei na internet. Às vezes o cliente, um modelo, tira print e manda, né, porque ele quer algo igual, gostou muito do modelo. Vai demorar um pouco também, porque ele vai interpretar essa imagem e vai gerar uma resposta com base no que ele interpretou. Mas não demora muito também, vocês vão ver que não passa de 30 segundos. É importante colocar um modelo que consiga interpretar bem as imagens para que ele não alucine, né? Não faça uma interpretação ruim. Vocês podem ver que aqui foi bom. Ele entendeu o modelo antigo e já saiu de linha e se ofereceu para mostrar algo novo. Quero sim, me mostre modelos diversos, não tenho preferência, desde que seja iPhone. É claro que às vezes o cliente ele pode vir já com uma preferência, só que eu tenho que filtrar isso. Eu não coloquei filtro no Supabase, mas dá para colocar filtro pela cor, pela categoria, pelo preço, pela faixa de preço, né? Até mesmo pela quantidade em estoque. Mas é claro que isso aí depende muito do que você vai precisar, do seu modelo de vendas, como você faz. Aqui ele me enviou a imagem, o nome, a descrição, informações de resolução, a categoria. Nem precisava categoria, eu devia ter colocado o preço, mas eu esqueci, dá pra pôr o preço e o que tem em estoque. Ele me enviou 2 porque eu tenho 2 lá. Ele tá me sugerindo, perguntando o que eu achei. Mais informações. Você vê que ele é bem intuitivo, né? Ele não só envia a mensagem, não só envia as informações, como ele também pergunta, como ele te induz ele induz o cliente a querer conversar. É uma conversa bem prática. Agora, se em alguns instantes eu não ficar sem responder durante 60 segundos, mais 60 segundos, que vai ser o tempo que o fluxo vai rodar, ele vai me enviar follow-up. Eu vou fazer um corte aqui para ficar mais dinâmico. Assim que ele estiver respondendo, eu venho aqui e gravo para vocês, beleza? E mostro como que esse follow-up funciona. Perfeito. Enquanto eu pausei, ele enviou o follow-up e logo em seguida ele vai enviar outro follow-up, porque eu coloquei os 3 para serem enviados assim. Acabou de enviar, tá vendo aí? Vocês podem ver que ele entende o histórico da conversa. Ele não vai só responder o cliente com uma mensagem qualquer, não. Ele vai responder de acordo com o histórico da conversa. Ele tá perguntando se a pessoa teve a chance de ver, né? A informação que foi enviada, as imagens, as informações. Então, assim, o follow-up é muito importante. Ele vai mandar o terceiro. Ele tá mandando assim atrás do outro, porque eu configurei dessa forma. Tempo curto, né, para poder demonstrar aqui. Mas é claro que em produção, no seu negócio, ele vai ter tempo definido. Se o cliente responder, ele já não vai mais mandar follow-up, para não ter problema, para não bagunçar a conversa. Mas eu configurei assim pro teste, como eu disse anteriormente. Enfim, o follow-up é muito importante, ele é uma tarefa muito trabalhosa. Imagine que 50 pessoas entrem em contato com você todo dia. Aí você tem que dar follow-up nessas pessoas, porque, digamos que 45 não respondam. Essas 45, imagine no final da semana, quantas pessoas vão ser. Para você fazer isso manualmente, ter que ler o histórico da conversa, entender o que estava sendo conversado, é muito complicado. A IA fazendo isso, ela vai te ajudar a vender mais, ela vai te ajudar a organizar melhor e vai também te ajudar a não perder oportunidades. Porque eu tenho certeza que qualquer empresa, assim como eu, que faço prospecção, que às vezes eu perco clientes por falta de tempo, falta de, talvez, IA para fazer isso por mim, agora eu tenho, né? Agora eu tô colocando em prática. Eu já perdi muito lead, já perdi muito cliente. Então, esse IA, esse follow-up é muito importante. É algo crucial para qualquer empresa, para qualquer negócio que trabalhe com atendimento no WhatsApp. Perfeito? Os 3 follow-ups foram feitos. Isso aqui era para ser em tempos diferentes. Digamos que aqui 1 hora depois, aqui 2 dias depois, e aqui 3 dias depois. Aqui, na verdade, aqui 3 dias depois. Enquanto o cliente não respondesse. Aí reengajar o cliente, recuperar esse cliente, né? Porque às vezes o cliente se perde não por mal, mas porque não tem tempo, porque tá na correria do dia a dia, ou coisa do tipo. E o papel da SA é reengajar esse cliente, é passar informações, realmente fazer o cara comprar, perfeito? Então é isso. Inclusive, se você quiser colocar mais pontos, dá pra gente colocar infinitos pontos. Eu recomendo que seja no máximo 6, 7, não passando disso, porque senão fica um pouco complicado, ficou como spam, né? Mandar muita coisa. Mas até 7 dias é tranquilo. Fluxo de cadência. Espero que tenham gostado, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu vou trazer mais fluxos ensinando a fazer isso, fazer coisas parecidas, tutoriais, como vocês podem ver que já tem alguns aí no canal. E se você é empreendedor, se você quer algo assim no seu WhatsApp, me manda mensagem, vamos conversar, vamos personalizar algo para você, algo que funcione de fato aí no seu dia a dia, não apenas uma IA para impressionar, mas sim uma IA para trazer resultados e aumentar as vendas do seu negócio. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima.